Oi, eu sou a Cleice Rando, tenho 35 anos, estou há pouco mais de 1 ano e 11 meses na área e sou da cidade de Mauá. Eu conheci o método Hiper Fio a Fio através de um anúncio patrocinado no Instagram e acabei entrando para ver como que era, como que funcionava o método e foi assim que eu conheci o método Hiper Fio a Fio. Olha, eu já estava na área há pouco mais de 2 meses, mas eu me considero lash designer a partir do método Hiper Fio a Fio. Antes do método, eu já estava praticando, fazendo as modelos, já tinha feito um curso presencial, onde eu fiquei com muitas dúvidas, com muita insegurança nos atendimentos e eu não consegui, eu fiquei estagnada. E aí foi o motivo por qual eu procurei um outro curso, porque mesmo com 2 a 3 meses eu já queria desistir, porque eu vi que não era para mim. E aí, quando eu vi o patrocinado do anúncio falando sobre a metodologia em relação à durabilidade e os cílios, né, com qualidade, bonitos, né, aí eu falei, não, eu quero entrar para ver como que é esse método. E aí foi onde eu decidi ingressar no método Hiper Fio a Fio. Olha, pelo fato de começar num curso onde eu tive o contato presencialmente, não tive segurança para iniciar os atendimentos e iniciei no método Hiper Fio a Fio, eu acredito que foi muito rápido a minha evolução, por ser iniciante. Eu acho que é o medo de toda iniciante, é como ela vai começar, como ela vai conseguir clientes, como ela vai entregar uns cílios com qualidade. E toda a metodologia do Hiper ensina você desde o início, né, como começar do zero. E foi assim que aconteceu comigo. Do zero até hoje, a minha evolução foi muito rápida. É muito rápido. Eu nunca tinha ouvido falar em retenção. Até porque eu conhecia muito pouco sobre extensão de cílios, pois eu não era nem cliente de extensão de cílios. As 2 experiências que eu tive com extensão antes de me tornar lash designer foram 2. Uma amiga estava iniciando e fez os meus cílios com, acho que acredito ali, com uns 10 dias os meus cílios todos caíram, os meus cílios naturais. E eu fiquei muito frustrada, porque eu tava com cara de doente. Aparentemente, eu parecia que estava doente. E aí, eu não queria mais fazer. Eu falei, nossa, nunca mais vou fazer. Então, como eu gostava muito de maquiagem, então eu usava cílios postiços, mas não ia para extensão nunca. E aí, uma amiga me falou, procura uma profissional. E aí, eu fui no melhor estúdio da minha cidade. Fiz os cílios, porque uma amiga tinha feito já mais ou menos 1 mês. E aí, quando eu fiz, ela me mandou mensagem na mesma hora. Falou, Cleice do céu, você fez seus cílios? Fiz. Onde você fez? Em tal lugar. Tira, porque seus cílios todos vão cair. E eu, como assim? Vai cair de novo? Aí ela pegou e falou assim, tira porque olha, e me mandou as fotos de como ficou a aparência dos cílios dela. A pálpebra toda inchada, os cílios caíram, né? E aí eu comecei a arrancar todos os cílios. E aí, consequentemente, arranquei o meu junto, né? Pelas experiências que eu tinha tido já com cílios, eu já não gostava muito do procedimento. E aí eu ouvi falar que ia durar, era uma coisa impossível, porque eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. Eu tinha pouquíssimo conhecimento do que era a extensão de cílios. Eu decidi entrar no método Hiper Fio a Fio pelos meus resultados, né? Quando eu decidi mudar de profissão, quando eu decidi abandonar o CLT, por tudo que ele já tinha me tirado, eu queria algo eficaz. Eu queria entrar e ser a melhor. A minha ideia era trazer exclusividade, porque tudo que eu conheço sobre a área de beleza sempre tinha aquela questão de fazer as manutenções. Então, faz uma unha, um alongamento, tem que fazer manutenção, faz um mega, tem que fazer manutenção, os cílios tem que fazer a manutenção. E aí eu pensei, se for para entrar nessa área, eu quero trazer algo que ninguém fez, algo novo. E foi o que eu fiz na minha cidade. Ninguém tinha nenhum tipo de método que entregasse durabilidade. E hoje eu continuo sendo exclusiva nisso, na minha cidade. Sim, tentei fazer volume russo, fiz esse primeiro curso, inclusive eram 4 técnicas em um, onde você não conseguia nem fazer o fio a fio, quanto mais o volume russo, né? E aí eu fiz uma grande besteira de fazer uma compra enorme de materiais de volume russo. Eu devo ter gasto ali, na época, uns R$1.200 só de fios de volume, fios. E aí quando eu me vi, mediante a cliente ali, e não sabia montar um fã, não conseguia fazer, eu falei, o que eu tô fazendo com essa gaveta cheia de material aqui? Então assim, eu tentei fazer o volume, se eu tivesse dependido do volume eu tinha falido, é uma das coisas que eu bato sempre de frente, que o volume russo não encheu a minha agenda, o volume russo não me trouxe clientes, justamente pelo fato de não ser uma boa profissional naquele quesito, né?
Então, você não sabe fazer um fio a fio, você não está pronto para fazer um fio a fio, mas você está pronto para fazer um volume. Então, eu acho que é um problema também da área. As pessoas querem atropelar os seus passos, querem fazer tudo de uma vez quando não faz o básico bem feito. Por ter decidido, né, não trabalhar com manutenção, eu decidi fazer um curso, porque eu acredito que o conhecimento ele é válido para você aplicar, óbvio, mas eu queria conhecer mais. Como eu conheci apenas o método Hiper Fio a Fio, que foi tudo que foi a partir dali a minha carreira profissional, então eu tinha aquela dúvida, será que é isso mesmo? Né? Até então não estava ainda com a minha agenda lotada. E aí eu queria mais conhecimento sobre os fãs, por exemplo, sobre volume, né? Alguns efeitos que vêm surgindo aí no mercado. E eu me direcionei até uma master muito famosa, daqui de São Paulo, e fui fazer um curso. E inicialmente eu falei que trabalhava com o método Hiper Fio a Fio, que ela perguntou quanto tempo estava na área, qual o método, eu falei. E eu não sei se ela fingiu que não escutou, né? Ou se ela não entendeu o que eu disse e entendeu que eu trabalhava com fio a fio. No meio do curso, em média 7 alunas na mesa, ela começou a atacar o método Hiper Fio a Fio dentro do curso. E eu, como aluna, como uma pessoa que estava ali, que tinha uma inspiração, né? Que olhava a pessoa e tinha uma admiração, né? Entendia como uma pessoa profissional. Fiquei estagnada na mesa vendo ela falando que o método danificava os fios, que é uma técnica antiga, que não existe isso de durabilidade, que isso é uma mentira, que é apenas marketing. E eu não consegui ficar quieta, né? Que as clientes iriam voltar com os cílios danificados. E eu, quando vi esse ataque da parte dela, eu não consegui me calar. Eu levantei a mão e defendi o hiper. Defendi por quê? Até citei esse fato do volume russo para ela. Falei para ela que se eu dependesse mesmo do volume russo, meu estúdio estava de portas fechadas. Ela não gostou do que eu falei, mas eu falei pelo fato de que hoje tudo que eu tenho é através do hiper. Foi com o hiper que eu aprendi a fazer cílios. Foi com o hiper que eu consegui deslanchar na minha carreira profissional. E se eu tivesse dado ouvidos ao que já falavam antes e o que eu ouvi ali no curso, tivesse me calado, eu acho que ia estar sendo omissa com aquilo. E não concordando não tinha como ser diferente. Eu defendi o método, falei para ela que todas as clientes voltam com seus cílios maravilhosos, duram realmente, né? Não tem danos e que eu não tenho nenhum problema quanto a isso, muito pelo contrário. Ela se calou no meio do curso. Ficou um clima pesado dentro do ambiente, ela se calou. E quando foi o horário do almoço, não teve uma aluna que não veio pegar nos meus cílios, mexer comigo, conversar comigo, falar dos cílios, querer saber se não era volume, que estava muito volumoso, que estava lindo, como que era o método. E eu, por minha vez, fiz a divulgação, né? Óbvio. Eu falei, vocês têm que conhecer. É assim que funciona, porque se cria um preconceito de algo que as pessoas não conhecem. E a partir do momento que você conhece, você entende que não é nada disso, né? E aí, quando as meninas vieram, eu passei a informação, falei, tá aqui o perfil dela, vai lá conhecer, veja como que é, eu trabalho assim, assim. E detalhe, teve algumas meninas que abriram pra mim, que já estavam anos na área, e não conseguia cobrar o preço que eu cobro nos cílios, eu sendo uma iniciante. Então, eu fiquei assim, né? 6 anos de área, a menina cobrava, por exemplo, R$80 nos cílios, num volume russo, por exemplo. E eu cobrando 250, 300 reais nos cílios, como iniciante. Então, quando ela me viu falar essa informação, ela falou, isso não é possível. Eu falei, assim, até hoje a gente tem amizade. Bem legal. Aí, outro fator. A gente está muito acostumado com tudo que é entregue no método Hiper Fio a Fio. A gente está acostumado a ter o melhor, né? O conhecimento é muito amplo. Aí você imagina, você chega em um curso presencial que você acha que você vai aprender mais do que no online e a pessoa simplesmente não te ensina, né? Então, assim, não passa os conhecimentos devidos para você. Então, você olha e você entende que aquilo ali é raso, é superficial, que não é suficiente para o que você quer. E na hora que eu entendi isso, eu falei, eu não tenho dúvidas de que eu não preciso de mais nenhum curso. Eu já sei o que eu preciso saber. Agora, eu só preciso me aprimorar. Eu tenho uma média, né? Pelo que eu fiz as contas ali, é mais ou menos perto da fé, um pouco menos, eu acho. Umas mil clientes, mais ou menos.
Hoje, com todos os atendimentos que eu realizei com o Hiper, eu já faturei mais de 300 mil reais. E jamais eu ia conseguir ter esse tipo de faturamento com o meu antigo emprego, os meus antigos empregos que foram 15 anos dentro de shopping. Muitos anos dedicado ao CLT. Eu acredito que se eu somar, deve estar nessa média, hein? Mas eu nunca conseguiria atingir 300 mil reais em um ano e um ano e meio, mais ou menos, de trabalho. Sim, com o método Hiperfill é possível faturar muito mais sem as manutenções. A manutenção ela faz com que você perca o tempo. O Hiperfill reduz o caminho, né? Porque o tempo que você está atendendo uma manutenção, você está com uma cliente nova, ou você está com o retorno de uma cliente que voltou depois de 30, 40 dias. Então você ganha o valor inteiro do procedimento, tendo o mesmo custo da manutenção, né? Vamos dizer assim, a manutenção você iria perder e ia cobrar metade. Com uma nova cliente, você vai dobrar o valor do seu faturamento. Então, é possível, sim, dobrar o faturamento sem as manutenções. A retenção é uma realidade do meu estúdio. A durabilidade varia de 35 a 45 dias, é a média das minhas clientes. Olha, eu tive 2 hipers que foram recorde. Eu tive um Hiperfill que a durabilidade foi de 74 dias. E essa cliente voltou e quando a gente foi gravar, eu realmente assim, olhei e falei, cara, não é possível isso. 74 dias, né? Eram cílios assim, sem falhas, alinhado, né? Sem aquele monte de buraco, de falhas, né? E uns cílios muito bonito ainda para 74 dias. E a segunda situação ocorreu agora mais recente, foram 60 dias, um pouco menos, mas a cliente foi fazer o cabelo e postou um vídeo. E é uma cliente que está comigo há um ano, é uma cliente fixa. Ela começou como minha modelo e hoje ela é minha cliente. E era a primeira vez que ela tinha feito cílios na vida, foi comigo, né? E aí a gente fez os cílios dela e depois de quase 2 meses, né, 60 dias, ela postou um vídeo que tinha ido fazer o cabelo para as festas de final de ano e fez assim e olhou para cima e tal, e mexeu. E os cílios dela estavam perfeitos. Eu falei, meu Deus, eu perdi minha cliente. Eu não acredito que ela me trocou por outra pessoa, não é possível. Eu fiquei assim, desesperada, que eu falei, não, ela não, porque ela tá comigo há todo esse tempo. E aí eu olhei os cílios dela e eu fiquei, pergunta ou não pergunto, pergunta ou não pergunto. A tal da enxerida arrumou uma maneira de conversar com ela, né, claro. E aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp e falei, meu amorzinho, esses cílios aí é o que eu fiz? Eu mandei assim. E ela falou assim, você não vai acreditar, é os cílios que você fez. Os cílios dela, de verdade, tava quase como o que eu fiz no dia do procedimento. Não foi a durabilidade de 74 dias, mas estava melhor do que o de 74. Com 60 dias, os cílios dela não tinha falhas nenhuma, os cílios dela tava perfeito, como se ela tivesse acabado de fazer. Quando ela mandou o vídeo, ela mandou foto de olho para cima, olhando para baixo, e assim, ela falou, é o seu trabalho. Não, senhora, é trabalho seu. E assim, eu fiquei desacreditada, de verdade, porque foi a melhor retenção que eu tive no sentido de como os cílios dela estavam com 60 dias. Estava perfeito. Eu sou iniciante. Se não fosse possível, eu não teria os resultados que eu tenho hoje, né? Com o método Hiperfill, eu consegui atingir tudo o que eu precisava em relação à extensão. Obviamente, a gente sempre tem que estar se aprimorando, continuar estudando, mas não seria possível eu desenvolver o trabalho que eu tenho hoje com durabilidade, com qualidade, mantendo os cílios saudáveis, se não fosse pelo método. E sendo iniciante, não seria possível. O método é completo, né? A gente tem ali todo o conhecimento que você precisa, desde como segurar a pinça até você fazer um trabalho artístico. Então, é possível sim. Olha, meu coração até acelerou, mas eu diria para mim mesma, por que você está com esse medo? Você vai conseguir. Você vai alcançar tudo o que você quer. Era um anseio meu, esse objetivo. E na hora que eu tinha acabado de sair desse outro curso e surgiu a oportunidade de comprar, e a Índia deu o horário que o curso seria lançado, 5h59 da manhã, 6 horas minha compra estava feita. Exatamente 6 horas da manhã. Eu não dormi à noite, eu lembro, de ansiedade, porque o medo de não conseguir entrar era muito grande, porque eu queria algo novo, eu queria me destacar e o medo tinha tomado conta de mim, porque eu estava desempregada, eu tinha acabado de ser mandada embora e era um grande medo que eu tinha. Só que
é o que eu diria para mim hoje. Perca o medo e vai. E vai com força que você vai conseguir tudo que você quiser. Foram muitas conquistas. Uma delas, que é muito importante para mim, a voz está embargando já, que é muito importante para mim, era mudar a minha história. Eu sempre tive uma história muito difícil em relação à família. E eu queria escrever uma nova história. Eu queria ser a pessoa que ia ser diferente. Sabe uma pessoa que tinha tudo para dar errado? Essa seria eu, né? Pais drogados, né? Problemas de saúde, mental, abandono, adoção. Então, simplesmente, eu queria mudar a minha história. Eu queria escrever uma nova história para mim. Sabe aquela coisa que você viveu e você fala, nossa, eu já passei tanta coisa, eu tenho direito de escrever uma história nova? Era assim que eu me imaginava. Então, eu consegui fazer isso com o método e perfil a fio. Eu escrevi uma nova história para mim. Eu consegui me identificar como a mulher que eu sou hoje. Eu vejo a força que eu tenho, o quanto eu já superei os obstáculos e cada dia me sinto mais certa, né? Mais segura de que todo mundo que olha hoje pra mim se orgulha. Se orgulha daquela menina que foi adotada, que os pais têm problemas com química, né? Problemas químicos. E eles olham pra mim com orgulho. Mesmo que não perto, todos me elogiam. Todos falam, a gente se orgulha de você, né? A gente olha você e vê que você faz a diferença. E era isso, não era sobre financeiro, não era sobre só coisas materiais, eram sobre coisas emocionais. E hoje eu também tenho tempo livre para minha família, né? Eu passei muitos anos deixando meu filho, né? Eu tenho um filho de 16 anos, para quem não conhece, né? E eu não consegui praticamente criar ele, né? Eu passei muito tempo trabalhando. E hoje eu tenho esse tempo, que a hora que ele falar, eu quero ficar com você, mãe, eu tenho esse tempo para ele, porque eu delego o meu tempo. Eu tô muito emocionada. Eu tô segurando aqui, mas de verdade estou muito emocionada. E as outras questões financeiras. Isso é óbvio que eu adquiri minha independência financeira, mas tudo sobre fazer cílios, empreender, entrar nesse novo projeto, começar a escrever uma nova história, era muito mais sobre mim, sobre a minha história pessoal, que eu gostaria de escrever, uma nova história, fazer a diferença, do que sobre recursos materiais. A transformação que o método e perfil a fio trouxe para a minha vida foi justamente enxergar o quanto hoje eu sou uma excelente profissional, eu sou uma pessoa que se destaca na minha área, eu consegui ver a força que eu tenho mediante aos obstáculos, né? Porque eu tenho segurança no que eu faço. Então, assim, muito difícil algo me parar hoje, porque hoje eu consigo entender que o método me trouxe tudo isso e vai me trazer muito mais, né? Vai me trazer muito mais. Essa liberdade financeira, né? Há pouco menos de um mês, a gente aí tá trocando de carro, a gente conquistou nosso apartamento, né? E vem muita coisa por aí ainda. E eu acredito que o método e perfil a fio transformou a minha pessoa, a minha vida, e ainda vai transformar mais. Isso é só o começo. Ser uma empresária é tudo. É motivo de honra, fazer parte de uma família, né? Nós somos muito unidas, uma sempre ajudando a outra. A gente pratica a sororidade mesmo, né? Quando a gente vê algo que não está certo, a gente está ali para defender o método, defender o que for, porque a gente sabe o porquê a gente entrou ali,
Eu acredito que junta, eu acredito que seja uma coisa que está ligado a cada uma, a sua personalidade. E eu acredito que não é a gente que escolhe o método, é o método que escolhe a gente. Ser uma cisne negro da primeira turma, ser a cisne negro da minha cidade, representar a técnica na minha cidade, me faz uma vencedora. Porque eu acredito que todas que passaram pelo processo têm as suas histórias, têm os seus motivos para almejar, crescer, mas ter sido escolhida e selecionada é uma vitória. Como foi a habilitação, a certificação, a habilitação, e isso é mais um passo, né, para transformar vidas. Assim como eu tenho certeza que muitas meninas que estão dentro do shopping, ou dentro do comércio, ou no CLT, não se encontravam dentro da profissão, ou já estavam cansadas de trabalhar muito e não conseguir ter um tempo para sua família, ou até se identificar com a sua própria profissão, não ter prazer em fazer e realizar, eu quero trazer e proporcionar isso para elas também, através dos meus conhecimentos adquiridos dentro do Hiperfio a Fio. Hoje, com toda a sua experiência profissional, qual conselho você daria para uma mulher que quer se tornar uma lash designer e deseja alcançar os mesmos resultados que você tem? Vem, pode vir. Vem que você vai vencer, você vai conseguir. Não está satisfeita com seus resultados, não está feliz com a sua profissão, quer ter mais tempo para a tua família, quer realizar os seus sonhos e almeja ter seu próprio negócio, pode vir que você vai vencer. Eu vejo que vem uma nova era por aí, né? Algo novo, onde cada dia mais eu quero me dedicar para entregar o melhor, tanto para as minhas clientes, quanto me aperfeiçoar ao máximo, além do meu limite, para entregar para as alunas. Porque justamente o fato de ter sido iniciante e ter tido o primeiro contato com a área de extensão de cílios e ter feito um curso onde eu saí totalmente despreparada, aquele curso ia parar os meus sonhos. Era a escolha daquele curso. E eu acredito que a escolha do curso errado está parando muita gente por aí, né? E então você saber escolher o curso que você vai fazer toda a diferença. Então eu acredito que eu quero me preparar, me capacitar ao máximo, além do meu máximo, para entregar o melhor para que essas pessoas consigam realizar os sonhos delas, assim como eu realizei os meus.